105ª sessão ordinária da 89ª legislatura, 20 de agosto de 2019. Invocando as bênçãos e a proteção de Deus, declaro aberta a 105ª sessão ordinária da 89ª legislatura. Na forma prevista no parágrafo 1º do artigo 103 do regimento interno da Câmara Municipal, convoco o vereador primeiro secretário Gilson Roberto para que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Jorge Cardoso. Vereadora Ellen Cristina. Presente. Vereadora Cecília Pavese. Presente. Vereador Antônio. Presente. Vereador Eliseu Cortes. Presente. Vereador João Paulo. Presente. Vereador segundo secretário Eduardo Torres. Presente. Vereador presidente José Enio Antunes. Presente. Vereador primeiro secretário Gilson Roberto. Presente. Constando haver número regimental, declaro aberta a presente sessão. Conforme a resolução 4 de 2016, solicita o vereador Jorge Cardoso para que promova a leitura de um versículo bíblico. Tá ruim lá, ó. Inquebrantável confiança. Cântico das peregrinações. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, eternamente firme. Como Jerusalém está toda cercada de montanhas, assim o Senhor envolve seu povo agora e sempre. Não permanecerá estendido o cetro dos ímpios sobre os destinos dos justos, para que também estes não acabem por estender suas mãos ao crime. Fazei bem, Senhor, aos que são bons e aos homens de reto coração, mas aqueles que se desviam por caminhos tortuosos, que o Senhor os leve com os malfeitores, paz ao mundo. Amém. Amém. Nossa. Solicito o primeiro secretário Gilson Roberto para que efetue a leitura da ata da 104ª sessão ordinária da 89ª legislatura. Ata da 104ª sessão ordinária da 89ª legislatura, realizada no dia 13 de agosto de 2019, na sala de reuniões da Câmara Municipal, reunido os senhores vereadores Antônio Barbosa Quadra, Cecília Nanuzzi Pavese, Eduardo Torres de Oliveira, Eliseu Cortes, Gilson Roberto dos Santos Lima, Ellen Cristina Pereira, João Paulo Ribas, Jorge Cardoso, José Enio Antunes. O presidente José Enio solicitou ao vereador primeiro secretário Gilson Roberto para que fizesse a chamada nominal dos senhores vereadores e, constando haver número regimental, declarou aberta a sessão. O presidente José Enio realizou a leitura de um versículo bíblico. O presidente José Enio convocou o vereador primeiro secretário Gilson Roberto para que fizesse a leitura da ata anterior, que depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos senhores vereadores presentes. Dando sequência, solicitou o primeiro secretário que fizesse a leitura da matéria constante para o expediente da ordem do dia. Para a votação única, primeiro, moção de aplauso número 00005/2019, de autoria da vereadora Cecília Nanuzzi Pavese, a ser endereçada ao senhor Manuel Líbio Bitim, pela sua dedicação ao esporte em nosso município. Primeira votação. Regime de urgência.
Primeiro, projeto de lei número 354/2019, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o município de Tibagi a integrar o consórcio intermunicipal SAMU, Campos Gerais, e da outras providências. 2. Projeto de lei número 356/2019, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento vigente crédito adicional suplementar no valor de R$ 53.987,98 centavos e da outras providências. 3. Projeto de lei número 357/2019, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a criação das atribuições dos cargos de tratorista, operador de máquinas pesadas, motoristas categoria D, fiscal tributário municipal, técnico de enfermagem, assistente social, fisioterapeuta, enfermeiro, dentista e médico veterinário do Poder Executivo do município de Tibagi, na forma que especifica e estabelece demais providências. Para conhecimento do plenário, indicação número 069/2019, de autoria do vereador Gilson Roberto dos Santos Lima. Indicação. Indica determinações através do departamento competente para que seja feito patrulhamento na comunidade Barra Mansa, interior do nosso município. 2. Indicação número 070/2019, de autoria do vereador Antônio Barbosa Quadra. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que estude a possibilidade de construção de 2 redutores de velocidade tipo lombada na localidade de Faxinal dos Empoçados, em frente ao mercado do Haroldo. Indicação número 3, número 071/2019, de autoria do vereador Jorge Cardoso. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal determinações ao setor competente no sentido de se instalar uma academia ao ar livre e construção de um parque infantil e uma quadra de areia no residencial Viverde. Dando sequência, passou para discussão e votação das matérias. Moção de aplauso número 055/2019, aprovado em votação única, por 8 votos a favor e nenhum contra. Primeira votação, regime de urgência. 1. Projeto de lei número 354/2019. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão de Finanças e Orçamento. Comissão de Educação, Saúde e Assistente Social. Declararam parecer favorável por 3 votos e nenhum contra. E o mesmo foi aprovado em primeira votação por 8 votos a favor e nenhum contra. 2. Projeto de lei número 356/2019, Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo, exararam parecer favorável por 3 votos favorável e nenhum contra. E o mesmo foi aprovado em primeira votação por 8 votos a favor e nenhum contra. 3. Projeto de lei número 357/2019, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Educação e Saúde e Assistente Social, exararam parecer favorável por 3 votos favorável e nenhum contra. E o mesmo foi aprovado em primeira votação por 8 votos a favor e nenhum contra. Dando sequência, o presidente José Enio solicitou ao vereador segundo secretário Eduardo Torres para que se promovesse o pedido aos senhores que desejassem valer-se de suas manifestações pessoais. Não havendo mais nada a ser tratado, o presidente se declarou encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 20 de agosto,
Eu, Gilson Roberto dos Santos Lima, lavrei a presente ata e depois de lida e achada conforme será assinada pelos senhores vereadores presentes. Seria isso, senhor presidente. Em votação, a ata lida por primeiro secretário Gilson Roberto. Vereador Tonico. Presente. Favorável. Está desligado. Vereador Eliseu. Favorável. Vereador João Paulo. Favorável. Vereador Jorge. Favorável. Vereadora Ellen. Favorável. Vereadora Sila. Favorável. Vereador Gilson. Favorável. Vereador Eduardo. Favorável. Por 8 votos favoráveis, nenhum contrário, aprovado a ata da 104ª sessão ordinária da 89ª legislatura. Solicito primeiro ao secretário que promova a leitura das matérias expedientes de ordem do dia. Moção de aplauso 6 de 19, requerimento 17 de 19, indicações 72, 73, 74 e projeto de lei 346, 349 de 2019. Departamento do Processo Legislativo. 75ª Sessão Ordinária da 89ª Legislatura. Sessão Legislativa de 1º de fevereiro a 20 de dezembro de 2019. Ordem do dia. Para o dia 20 de agosto de 2019, terça-feira, 18 horas e 10 minutos. Votação única. Moção de aplauso número 006/2019, de autoria do vereador Jorge Cardoso, a ser endereçada à senhora Sueli Terezinha Lucas, pelos 6 anos de serviços dedicado à Casa Nosso Sossego, em nossa cidade. 2. Requerimento número 017/2019, de autoria da vereadora Cecília Nanuzzi Pavese, requer informações da Secretaria Municipal de Educação. Primeiro, existe a previsão de ser inserida aulas de Libras, Inglês e Educação Física para ano de 2020 nas escolas municipais? 2. Em caso negativo, informar os motivos. Primeira votação. Projeto de lei número 346/2019, de autoria do Poder Executivo. Institui o pagamento de gratificação de exercício funcional em regime de tempo integral e dedicação exclusiva, GTID, aos servidores no cargo de motorista municipais, sobre a discricionariedade do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Projeto de lei número 349/2019, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre o sistema de pagamento de diárias de caráter indenizatório no âmbito do Poder Executivo do município de Tibagi, Estado do Paraná, e da outras providências. Segunda votação. Projeto de lei número 356/2019, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências. Valor R$ 53.987,98. Para o conhecimento do plenário, indicação número 072/2019, de autoria do vereador Eliseu Cortes, indica ao setor competente a necessidade de construção de um ponto de ônibus no Residência Viverte, conforme justificativa. Indicação número 073/2019, de autoria do vereador Eliseu Cortes, indica para que se estude a possibilidade de construção redutores de velocidade tipo lombada no bairro Bom Pastor e ao longo
da recém-pavimentada Rua Frei Gaudêncio, além de se estudar a possibilidade da construção de uma rotatória na esquina da Rua Frei Gaudêncio com a Avenida Manuel das Dores. Indicação número 074/2019, de autoria do vereador Eliseu Cortes. Indica ao setor competente para que se realize a limpeza e abertura com roçada na valeta por onde correm as águas fluviais na divisa do Horto e as casas da Santa Paula 2. Para conhecimento do plenário e as matérias da ordem do dia, seria isso, senhor presidente. Lê agora aquele ofício. Lê agora. Esse aqui. Ofício número 134/2019. Tibagi, em 20 de 8 de 2019. Senhor presidente, pelo presente encaminho expediente a essa egressa Casa Legislativa com o objetivo de dar-se conhecimento e obter anuência do plenário para republicação do texto disposto no autógrafo número 357/2019, convertido na Lei Municipal número 2756/2019, divulgado no Diário Oficial do Município de 19 de 8 de 2019, especificamente e restrito apenas a promover-se a correção formal da nomenclatura constante no parágrafo 1º do artigo 7º da referida lei, alterando onde se lê graduação em assistente social para fazer constar graduação em serviço social. Antecipo os meus agradecimentos pela atenção e aproveito desta oportunidade para registrar meus protestos e consideração e apreço cordialmente Prefeito Municipal Rildo Emanuel Leonardi, ao excelentíssimo senhor José Enio Antunes, presidente da Câmara Municipal. Dois minutos, então, para, se algum vereador quiser fazer associação, tanto na moção de aplauso, requerimento, indicações. Então, tem 2 minutos. Já que o presidente abriu para esse momento de associação, eu queria só pedir para o vereador Jorge Cardoso para me associar nessa moção de aplauso aqui, endereçada à dona Sueli Terezinha Lucas. Também gostaria, Jorge, de participar dessa associação. Pode fazer em nome da Câmara, presidente. Então, a ordem do vereador Jorge Cardoso, então fica aberto a associação a todos os vereadores. Sobre esse ofício, então, o advogado doutor Brandão participou da reunião de hoje e o prefeito encaminhou para essa casa esse ofício 134/2019, pedindo autorização para mudar a nomenclatura do cargo de assistente social do concurso.
Então, nós precisava aprovar essa autorização. Vereador Jorge. Ela foi lida, vereador. Ela foi lida, acho que era certo ler ela novamente. Faz favor de repetir a leitura dela para nós, fazendo favor. Eu, então, faço aqui uso da palavra com a autorização e a permissão da mesa executiva, mas com a finalidade primordial de esclarecer aos senhores vereadores do que se trata o expediente. Na manhã de hoje, teve uma reunião da comissão incumbida do concurso público a ser realizada pelo município, e ocasião em que mantivemos contato com a empresa que foi contratada para realizar o concurso público, e ela fez esclarecimentos para a comissão no que diz respeito à nomenclatura do cargo, e eu deixo mais claro para os senhores aqui, que seria a aprovação que a Câmara colocou aqui, que a Câmara deliberou na última sessão, ela colocou uma exigência de graduação em assistência social. E, na verdade, o edital da empresa, eles colocam tradicionalmente como graduação em serviço social, que é o mesmo curso, mas muda-se a nomenclatura, que é a nomenclatura atual do curso, para evitar qualquer problema de nulidade. Naquela ocasião, até eu fiz lembrar ao secretário que qualquer alteração na legislação aprovada pela Câmara deveria voltar para a Câmara para que a Câmara assim autorizasse, e não apenas uma correção na lei, que aquilo lá já foi aprovado. O que a Câmara aprovou estava colocado como graduação em assistência social como uma das exigências. Mas como a empresa insiste em colocar, que eles entendem que o nome correto é graduação em serviço social, que é o nome do curso, evidentemente que então necessita do aval da Câmara Municipal. Não o projeto novo, mas o aval só para trocar o nome. Que seria o correto, né? Que seria o correto. Já temos precedente na Câmara aqui que quando se corrige apenas um texto de erro material, não necessita do projeto. Né? Mas certo, então. Meu tempo acho que já escoou. Quero agradecer a oportunidade. Obrigado ao doutor Brandão por explanar sobre o assunto. Né? Então, colocamos autorização, ofício dessa autorização em votação. Submetendo o plenário, então, essa votação ao vereador Jorge. A mudança. Continua comigo? Sou favorável. Vereadora Ellen. Favorável. Sila. Favorável. Vereador Eduardo. Favorável. Vereador Gilson. Favorável. Vereador João Paulo. Favorável. Vereador Liseu. Favorável. Vereador Tonico. Favorável. Então, por 8 votos favoráveis e nenhum contrário, aprovada a autorização do ofício 134/2019. Moção de aplauso 6/19, de autoria da vereador Jorge Cardoso, a ser endereçada a Sueli Terezinha Lucas, pelos 6 anos de serviço dedicados à Casa Nosso Sossego, em nossa cidade. Poderia ler essa moção de aplauso, primeiro secretário Gilson Roberto. Moção de aplauso número 006/2019, de autoria do vereador Jorge Cardoso. Moção de aplauso a ser endereçada à senhora Sueli Terezinha Lucas, pelos 6 anos de serviço dedicados à Casa Nosso Sossego, de nossa cidade. Justificativa.
Justifico a presente moção de aplauso como forma de reconhecimento pelo belíssimo trabalho que desenvolve em prol dos idosos, juntamente com a diretoria sempre atuante e que se desdobram ao longo dos anos para que a Casa Nosso Sossego possa oferecer abrigo, alimentação, atividades e principalmente cuidados a todos que lá residem. Nossa homenageada está há 6 anos na diretoria da casa, que hoje abriga 15 idosos, e conta que a casa realiza 2 eventos com datas fixas, que é a Noite do Chorinho, que acontece no mês de maio, e a Caminhada da Primavera no mês de setembro, além de organizar bazares e diversas outras atividades que angariam fundos e ajudam na manutenção. Ela destaca o papel importante da diretoria composta por voluntários e afirma que sem ele seria impossível o funcionamento da casa, que também conta com mais 8 funcionárias, composta por 2 técnicas de enfermagens, 3 cuidadoras, uma que atua nos serviços gerais e 2 cozinheiras. Receba essa nossa homenagem e o nosso sincero reconhecimento por tudo o que fez, pois o trabalho que todos desenvolvem na Casa Nosso Sossego pode ser traduzido na seguinte expressão: amor ao próximo, pois vocês acabam sendo, para muitos dos abrigados, a família deles, sendo esta razão que fazem com que nós, vereadores, tenhamos a dignidade de reconhecer nas pessoas que realmente merecem os nossos aplausos. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Tibagi, em 16 de agosto de 2019. Vereador Jorge Cardoso. Seria isso, nobre presidente. Então, em votação única, essa moção de aplauso. Lembrando que foi estendida ao plenário, então, todos os vereadores estão fazendo parte, junto com o Jorge Cardoso, dessa moção de aplauso. Vereador Jorge. Favorável. Vereadora Ellen. Favorável. Vereadora Sila. Favorável. Vereador Eduardo. Favorável. Vereador Gilson. Favorável. Vereador João Paulo. Favorável. Vereador Eliseu. Favorável. Vereador Tonico. Favorável. 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Aprovado. Moção de aplauso 6 de 2019, de autoria do vereador Jorge Cardoso. A ser endereçada à senhora Sueli Terezinha Lucas, pelos 6 anos de serviço dedicados à Casa Nosso Sossego, em nossa cidade. Requerimento 17 de 2019, de autoria da vereadora Cecília Danuzzi Pavese. Requer informações da Secretaria Municipal de Educação. Existe a previsão de ser inserida aulas de Libras, Inglês e Educação Física para o ano 2020 nas escolas municipais? Em caso de negativa, informar os motivos. Primeiro secretário, pode ler esse requerimento. Requerimento número 017/2019, de autoria da vereadora Cecília Danuzzi Pavese. Justificativa. Justifico o presente requerimento, pois acredito que essas matérias são de extrema importância serem incluídas nas escolas municipais, pois, além de preparar os alunos para a vida acadêmica, no que diz respeito a Libras, promoverão maior inclusão. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Tibagi, 16 de agosto de 2019. Vereadora Cecília Danuzzi Pavese. Seria isso a justificativa do requerimento número 017/2019, senhor presidente. Em votação única, o requerimento
17/2019, é de autoria da vereadora Cecília Nanuzzi Pavese. Vereador Jorge. Favorável. Vereadora Ellen. Favorável. Vereadora Sila. Favorável. Vereador Eduardo. Antes de votar, presidente, só queria perguntar para a vereadora se esse requerimento, se alguma vez ela entrou em contato direto com a secretária ou algum responsável para saber se... Já fiz uma indicação, já conversei com o prefeito, já conversei com vários professores, acharam que é ótimo ter, só que teve alguns problemas, algumas professoras não querem, porque elas acabam perdendo aquele dia que elas... Hora de atividade. A hora de atividade. Então, né, que explicam isso aí para a população saber quando pede para a gente, né? Então a senhora já conversou com alguns, então, e... Então, sim. Favorável, então. Seu voto favorável? Vereador Gilson? Favorável. Vereador João Paulo? Favorável. Vereador Eliseu? Favorável. Vereador Tonico? Favorável. Então, por 8 votos favoráveis, em contrário, aprovado o requerimento da vereadora Cecília Nanuzzi Pavese, em votação única. Projeto de Lei 346/2019 do Poder Executivo. Institui o pagamento da gratificação de exercício funcional em regime de tempo integral e dedicação exclusiva, GTID, aos servidores no cargo de motoristas municipais, sob a discricionalidade do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Você pode ler o ofício desse projeto? Projeto de Lei número 346/2019, de autoria do Poder Executivo. Ofício número 083/2019. Senhor Presidente, pelo presente encaminho a essa egrégia Casa Legislativa o incluso projeto de lei que objetiva a instituição da gratificação por tempo integral de dedicação exclusiva, GTID, aos motoristas lotados na Secretaria Municipal de Saúde. Iniciativa melhor explicitada na mensagem em anexo. Antecipo os meus agradecimentos pela atenção e aproveito dessa oportunidade para registrar meus protestos de consideração e apreço. Cordialmente, Prefeito Municipal Rildo Emanuel Leonardi. Tibagi, 25/6/2019. Lido o ofício, encaminho à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para seus pareceres. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final pede parecer do vereador Jorge. Favorável. Vereador Eduardo. Favorável. O parecer também é favorável. Senhor presidente, a Comissão de Finanças e Justiça e Redação é de parecer favorável por 3 votos ao projeto de lei 346/2019. Aprovado por 3 votos favoráveis, nenhum contrário, encaminho mesmo à Comissão de Finanças e Orçamento.
Comissão de Financiamento pede parecer dos seus nobres pares. Vereador Jorge. Favorável. Vereador Eduardo. Favorável. O voto também é favorável. Senhor presidente, a Comissão de Justiça e Redação é de parecer favorável por 3 votos ao projeto de lei 346/2019. Agora seria finanças, senhor vereador. Desculpa, Secretaria de Finanças. Obrigado pela correção. Aprovado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão de Finanças e Orçamentos, por 3 votos favoráveis, nenhum contrário. Encaminhou a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. A Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social pede o parecer do vereador Eliseu. Favorável. Vereador Gils. Favorável. Meu parecer também é favorável. A Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social vota parecer favorável por 3 votos a favor e nenhum contra. Aprovado pela Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, 3 votos favoráveis, nenhum contrário. Coloco o mesmo em processo de primeira votação. Vereador Tonico. Favorável. Vereador Eliseu. Favorável. Vereador João Paulo. Favorável. Vereador Gilson. Favorável. Vereador Eduardo. Favorável. Vereadora Sila. Favorável. Vereadora Ellen. Favorável. Vereador Favorável. Jorge. Favorável. 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Aprovado o projeto de lei 346 de 2019, de autoria do Poder Executivo, em primeira votação. Por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Projeto de lei 349 de 2019, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre o sistema de pagamento de diárias de caráter indenizatório no âmbito do Poder Executivo do município de Bagi, do Estado do Paraná, e da outras providências. Encaminho mesmo a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Tem que ler, senhor presidente. Por favor, ler, então, a justificativa desse projeto de lei. Projeto de lei número 349/2019, de autoria do Poder Executivo. Ofício número 97/2019. Tibagi, 4/7/2019. Senhor presidente, pelo presente solicito a substituição do projeto de lei que dispõe sobre o pagamento de diárias e a respectiva prestação de contas no âmbito do Poder Executivo, protocolado em 28/6/2019, pelo projeto de lei em anexo, o qual altera a tabela que prevê os valores das diárias, substituindo a referente anterior baseada na UFM, Unidade Financeira Municipal, pelos valores equivalentes, mas em moeda corrente,
entendendo que assim a lei ficará mais clara e de mais fácil compensação da população, adequando consequentemente o texto legal quanto ao sistema de atualização, sendo nos mesmos índices e data da revisão anual salarial do funcionalismo público. O restante do conteúdo do projeto se mantém inalterado, motivo pelo qual a mensagem que justifica a preposição continua a já apresentada. Antecipo meus agradecimentos pela atenção e aproveito desta oportunidade para registrar meus protestos de consideração e apreço. Cordialmente, Prefeito Municipal Rildo Emanuel Leonardo. Seria isso, senhor presidente. Após lido a mensagem do projeto de lei 349, da autoria do Poder Executivo, encaminha a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final pede o parecer do vereador Jorge. Vereador Eduardo. Favorável. O parecer também é favorável. Aprovado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, encaminho mesmo à Comissão de Finanças e Orçamento. Comissão de Finanças e Orçamento, consulta os nobres pares quanto ao seu posicionamento em relação a esse projeto. Vereador Jorge. Favorável. Vereador Eduardo. Favorável. Eu voto também é favorável. Senhor presidente, a Comissão de Finanças e Orçamento de parecer favorável por 3 votos ao projeto de lei 349/2019. Aprovado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão de Finanças e Orçamentos. Coloco o processo de primeira votação. Projeto de Lei 349/2019, de autoria do Poder Executivo. Vereador Jorge. Favorável. Vereadora Ellen. Favorável. Vereadora Sila. Favorável. Vereador Eduardo. Favorável. Vereador Gilson. Favorável. Vereador João Paulo. Favorável. Vereador Eliseu. Favorável. Vereador Tonico. Favorável. 8 votos favoráveis. Não contrário, aprovado em primeira votação o projeto de lei 349/2019, da autoria do Poder Executivo. Segunda votação. Projeto de lei 356, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dar outras providências. O valor é R$ 53.987,98. Presidente, eu gostaria de pedir a dispensa de interstício nesse projeto aí para que ele pudesse ser votado em segunda e terceira votação. Em votação, pedido de interstício do vereador Eduardo Torres. Vereador Jorge. Vereadora Ellen. Favorável. Vereadora Sila. Favorável.
Vereador Gilson. Favorável. Vereador João Paulo. Favorável. Vereador Eliseu. Favorável. Vereador Tonico. Favorável. Favorável. Por 8 votos favoráveis e nenhum contrário, aprovado o pedido de interstício do vereador Eduardo Torres. Em segunda votação, segunda e terceira votação, projeto de lei 356, de autoria do Poder Executivo. Vereador Jorge. Vereadora Ellen. Favorável. Vereadora Sila. Favorável. Vereador Eduardo. Favorável, segunda e terceira. Vereador Gilson. Favorável. Vereador João Paulo. Favorável. Vereador Eliseu. Favorável. Vereador Tonico. Favorável. Por 8 votos favoráveis e não contrário, aprovado o projeto de lei 356, de autoria do Poder Executivo, em segunda e terceira votação. Solicito ao vereador segundo secretário Eduardo Torres para que promova as inscrições dos senhores vereadores que desejarem valer-se do uso de manifestações pessoal, conforme o artigo 131 do regime interno da Câmara Municipal, concedendo-lhes 5 minutos a título de considerações finais. Vereadora Cecília. Obrigado. Vereadora Ellen. Dispenso. Vereador Jorge. Vereador João. Sim. Vereador Eliseu. Sim. Vereador Tonico. Dispensa. Vereador Gilson Roberto. Sim. Vereador Eduardo, sim. Com suas considerações finais, vereador Jorge. Boa noite, senhor presidente, componentes da mesa, vereadores aqui presentes, o público aqui presente. Eu gostaria até aqui, né? Eu não sei por que motivo alheio, né? O desconhecido, cortaram meu microfone hoje, mas gentilmente a vereadora, minha companheira, que ela me cedeu, né? Não puderam me deixar mudo, né? Bom, com respeito à noção de aplauso, eu tive o prazer, a felicidade de poder ter trabalhado, eu como secretário e a Sueli como responsável pela Casa do Nosso Sossego durante um tempo. Sei do carinho, da responsabilidade com que ela administra aquilo. A noção de aplauso não vai só para a Sueli, vai para a Sueli e para os demais funcionários daquela casa, né? Como ficou muito bem posto ali, pessoas que têm um carinho especial, cuidam de pessoas de idade que, às vezes, até infelizmente, muito dos... Não está... Só está gravando ali, só para te avisar. Né? Muito... Não está? Muito dos... Aqui. Não, mas não é problema. Muito das pessoas... a vida da própria família assim não querem fazer. Assim como o pessoal da PAI, né, faz um trabalho espetacular, as irmãs então é um reconhecimento às pessoas que lá trabalham e dedicam o seu tempo para atender pessoas de uma necessidade maior. Eu só queria tecer aqui um comentáriozinho, né, sobre este projeto de lei que foi aprovado, o 356/2019, que deveria se fazer presente essa semana, deviam ter convocado alguém lá da própria prefeitura, da contabilidade, para vir aqui para justificar o porquê desse remanejamento, e não ocorreu, mas tudo bem. Só que a dotação, segundo as anotações que eu fiz, a dotação inicial desta era de 50 mil, já houve um remanejamento de 128.700, mais 53 agora, 232.687. Aqui diz o seguinte, que esse, segundo o que eu consigo entender, essas dotações se distribuem e vão ser para
a instalação dos campos de futebol society no São Bento e no Caetano Mendes. São Bento e Caetano Mendes, está aqui. Eu só quero dizer o seguinte, todos nós estávamos reunidos hoje e o prefeito falou que tem mais um no São José. É esse tipo de planejamento que eu digo que daqui a pouco bate aqui as nossas portas novamente o remanejamento de verba para a mesma finalidade. Né? Se tem já alguma coisa prevista para se estabelecer, por que já não veio junto? Isso aqui. Tá? Então está aqui, segundo as minhas contas, aqui são 232.687 de remanejamento. Qual é o valor dessas emendas? Qual é o valor que vai ser aplicado pelo município nesses campos de society? Então, são só coisas para lembrar, né, que não passou em branco, não ficou a ver navios, né? Mas, com certeza, na próxima, a gente assim convidará a pessoa responsável e aqui se fará presente para que tire essas dúvidas. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Jorge. Com suas considerações, João Paulo. Boa noite, presidente, vereadores, funcionários da casa, público que nos acompanha. Eu gostaria de salientar que hoje tive um comunicado oficial aqui por parte do Luan, que vai fazer a retirada daquele monte de terra que está ali perto do Silvio do Feijão, que necessidade nenhuma mais faz de estar ali, porque o asfalto já está funcionando. Mas eu tive que mandar um ofício. Eu cobrei aqui, mas o que o vereador fala não tem valor quase nenhum. Então a gente é obrigado a estar fazendo ofício agora e distribuindo. Segundo, eu gostaria de cobrar do presidente o porquê que não tem ninguém da prefeitura aqui, porque eu pedi durante a sessão passada para que se convocasse alguém para responder essas dúvidas que o vereador Jorge tinha levantado. Então, acho que tem que chamar, quando a gente pedir, tem que mandar um ofíciozinho lá e que venha alguém para dar esse esclarecimento, que por mais que a gente corre atrás, sempre vai surgir alguma dúvida e quem é da pasta, naturalmente, vai ter muito mais conhecimento, independente do quanto a gente estuda de uma semana para outra. Então, quando a gente fizer a convocação, gostaria que se fizesse presente alguém, por parte da nossa representação aqui. Eu gostaria de me dirigir ali ao que o vereador Jorge falou na semana passada. A dotação está vindo pela segunda vez porque eles não tinham caixa suficiente em maio. Eles mandaram aquele valor unicamente porque não tinham mais dotação para os dois campos, que seria necessário um valor de R$ 218.397,08 centavos para os dois campos. Não havia esse valor. Por isso veio aquela dotação de 128. Então, existiu uma inicial de 50, onde foi empenhado 5.636,27 para as gaias, para a quadra, e está reservado 8.654,63 centavos. Com mais essa nova suplementação de maio de 128.700, hoje tem lá 164.409,10. Com mais esse novo pedido de 53.987,98, chegamos ao valor de 218.397,08 centavos. Então, essa é a real. Na verdade, não votamos coisa errada aqui. Então, usando assim das mesmas exatas palavras do vereador, não é falta de atenção, é que realmente está explicado agora que... Se você me permitir, vereador, não. Permito. Eu só quero saber o seguinte, 218, isso refere-se ao quê? Isso refere-se às emendas parlamentares ou às contrapartidas? As contrapartidas. Quanto vai custar esse... É isso que eu quero saber, você entendeu? R$ 341.121,63 o Campinho do São Bento e R$ 322.989,73 do Caetano Mendes. Quanto de emenda parlamentar tem nisso aí?
É essa a diferença? É essa a diferença, do 218, que é a contrapartida que o município vai entrar. 600, 700 mil, 200 e pouco, 450 aí é a emenda parlamentar. 660 mais ou menos. Não, é isso que precisamos saber para votar, quanto é que vai custar e o que estamos votando. Mas não é da mesma. E na semana passada o vereador até perguntou para o vereador Gil se havia campinho lá. Então, eu fui lá e busquei essa explicação. E ela me disse, enquanto não houver dotação aprovada pela Câmara, nem licitação entra. Não, isso é perfeito. Então, esse é o motivo pelo qual ainda não tem nada lá. Mas a questão é exatamente essa, né? Porque as pessoas... Para a emenda parlamentar, não precisa. Aí eles podem criar a dotação mandar. Certo? Eles estão precisando... A diferença só aqui, é só isso que eu quero saber. Quanto é que vai custar, né? E bem especificado. Para o São Bento e para o Caetano Mendes. Agora, não se esqueça, o prefeito falou hoje que tem mais o do São José. Então, vai bater nesta casa, novamente, daí vão arrumar a dotação, daqui a pouco diz que não tem dotação. E nós estamos no mês de agosto. Até porque... Vossa Excelência é presidente da Comissão de Finanças e ficou lá como 2%. Essa é uma justificativa que eles batem para a gente e, de fato, se constata. Com 2% eles não conseguem ter o remanejamento, vai vir muito mais. E ano que vem, muito mais. Então, a gente não pode achar ruim de ter... Não, mas não estou achando ruim. Eu só estou dizendo assim, que precisa alguém aqui responsável pelo Executivo para explicar o que está acontecendo. Estamos à disposição aqui sempre que for preciso. Desculpa, né? Agora, precisa alguém do outro lado para dizer o que está acontecendo. Mas o certo é estar dando 2% para eles poderem ter vindo, senão a gente não fica sabendo de nada que está se passando. Não, a indagação não se é certo ou errado, mas em si, por que vem tanto? Porque isso é natural. Mas no primeiro ano foi 6% e batia do mesmo jeito aqui. Mas as pessoas entenderam nos grupos aí e começaram a perguntar sobre o campo de 1 milhão, porque daí realmente ficou uma coisa meio tumultuada aí nos grupos. Claro. A informação que eu tive, procurando também essa informação em relação a isso, né? Os únicos dois societies que vai depender de contrapartida do município é o do São Bento e de Caetano Mendes, que a emenda corresponde a 200 e poucos mil reais cada um. E para complementar, né? Então precisa por essa questão do donativo. O da São José, segundo as informações, é um recurso do deputado Léo Machado, se não falha a memória, de 300 e poucos mil reais que não vai precisar de contrapartida do município. É a informação que passaram pelo Secretaria de Planejamento que passou para a gente essa informação. Então, não dependeria da contrapartida. Que era para 2 campos e foi transformado em um porque não dá para fazer os 2. Exato, Tá. Mais uma vez, né, eu fiz o pedido, até peço que o presidente das outras vezes seja incisivo e convoque alguém do Executivo para que essas coisas sejam esclarecidas com mais clareza e mais facilidade. Mas, vereador, estamos atentos, sim, correndo atrás das informações. Muito obrigado. Boa noite a todos. Falou. Obrigado, João. O vereador Liseu, suas considerações. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres pares dessa casa, público presente, ex-vereador Clair, que aí está também acompanhando a sessão, nossos amigos internautas. Eu inicio assim a minha fala, falando a respeito das minhas indicações. A indicação 072, que é para confecção, construção de um ponto de ônibus lá no bairro Viverde, né? Na saída aí para Barreiro, para Caetano Mendes, porque a justificativa é o fato de que, com os novos pontos definidos agora, para que o pessoal da saúde, né, apanhe os pacientes que vão para Curitiba, Campo Largo, em várias outras regiões para exame, consulta ou mesmo até cirurgia, e eles apenas, segundo as informações, a pessoa tem que vir até na entrada do bairro ali, né? E hoje não tem nenhum abrigo ali. E normalmente sai 2 horas, 3 horas, 4 horas da manhã, 5 horas, né? E a pessoa tem que sair ali e ficar aguardando no relente, no tempo, né? Então, a justificativa do nosso pedido para a construção e que seja, assim, da parte do Executivo, feito com a máxima urgência, né? Urgência urgentíssima, conforme vem alguns projetos para nós apreciarmos, né? Que possa ser feito com a máxima urgência para que
o povo que necessita desse abrigo, né, e desse serviço do município, né, do transporte de paciente, que possa ter um abrigo ali para poder, se 5, 10 minutos, ou às vezes meia hora, não se sabe quanto tempo às vezes tem que ficar, mas que possa ter pelo menos um abrigo para poder se esconder ali do sereno, da noite, da madrugada, né, ou mesmo do vento, ou alguma outra coisa mais, certo? A indicação também 073, né, a gente sabe que talvez já pudesse estar até previsto no projeto, ao longo da Frei Gaudêncio, que nasce lá na Ponte do Rosete, até no Hotel Itagi, né, a gente sabe que já existiam algumas lombadas naquela região. E deixar para a indicação, ou cobrar depois que viesse a segunda camada do asfalto e a empresa for embora, a gente ia ficar, talvez, a ver navios, como diz o vereador Jorge, né? Mas a gente está cobrando, então, desde já, porque, segundo as informações, que vai mais uma camada de 4 centímetros de asfalto em cima daquela uma. Então, após executar essa uma, que naturalmente também já se execute as lombadas ali, ou as passagens elevadas, né, próximo ali do colégio, para que possa atender. Dentro dessa mesma indicação, existe a indicação nossa também de um estudo da viabilidade da implantação ou de um semáforo, né, ali no entroncamento da Manuel das Dores com a Frei Gaudêncio, ali no Hotel Itagi, ou uma rotatória, ou talvez um semáforo, porque cada dia está ficando mais insustentável essa situação, né? Então, essa é a nossa indicação, como também eu havia planejado de colocar os passeios, mas os passeios estão saindo lá. Só cobrei até do executivo hoje à tarde aqui, de que no lado do Lago do Rosete ali, o passeio está pronto, mais uma camada de terra bastante alta, e não sei se está previsto uma mureta lateral de proteção até desse passeio, que se não tiver pouco tempo, com as chuvas vai corroer, né, e vai desmoronar, e um serviço até bonito, bem feito, com pouco tempo a gente vai perder esse serviço ali. Então a gente está cobrando os setores competentes, que porventura alguém da prefeitura que esteja atento aí, ou que acompanhe a sessão da Câmara, que possa nos ajudar lá a poder cobrar essa questão dos setores competentes para isso. Nós temos também essa indicação, que segundo algumas informações, algumas pessoas me passaram, que talvez já até teria sido feito, né? Que é que esse valetão que tem no final da Galerias de Agrofluviais, que emboca ali no Horto Florestal, né? E que entre o Horto e o Santa Paula 2 vai seguindo paralelamente até sair lá na frente. Quando lá tinha sofá, tinha de tudo jogado dentro da valeta, fora o mato que tinha tomado conta. Então, agora com essa seca, a gente não tinha quase chuvas, né? Mas com a previsão aí de setembro, aí, que vai ser um mês de bastante chuva, certamente para que não haja alagamento, né? Para que não haja transbordamento de água ali, e uma série de transtorno que possa trazer para os moradores ali próximos, ou até mesmo para o pessoal que usa o horto florestal, então que seja tomada as devidas providências do estrangulamento dessa valeta a céu aberto ali, né? Já que manilhar, segundo as informações, é caro e hoje não teria orçamento para isso. Então, no mínimo que se faça a manutenção daquela valeta. Eu quero, aqui agora, antes de prosseguir, agradecer que nesta tarde, aqui na sala de reunião informais desta casa, nós recebemos o pessoal do Cerrado Grande. Muito obrigado, 2 minutos, já encerro. Né? Pessoal do Cerrado Grande, né? Já solicitado aí pelo vereador Gils, né? Que, diante das reivindicações que eles têm lá, a questão da água, né? Principalmente, né? Eles vieram até esta casa hoje, uma equipe de moradores lá, o qual nós queremos parabenizar esses moradores do bairro do Cerrado Grande, né, por ter se reunido lá e vir até esta casa para poder participar aqui de uma reunião informal, coletar informações da real situação como se encontra a questão da implantação da instalação da água no seu bairro, e do qual foi bastante satisfatório e bastante saudável a presença deles aqui. Era isso por um momento, quero agradecer a todos, desejando a todos uma boa noite. Obrigado, vereador Eliseu. Com suas considerações finais, João Paulo. Gilson, perdão. Boa noite, presidente. Quero aproveitar e cumprimentar os demais
companheiros que compõem essa casa, presença do ex-vereador Crair, e, enfim, o público presente, aos funcionários dessa casa, que são, sem dúvida nenhuma, muito importantes, são fundamental para que os trabalhos percorram de uma maneira adequada aqui nessa Casa Legislativa. Quero agradecer e parabenizar ao vereador Jorge Cardoso pela moção de aplauso e por conceder a parceria aí de todos os vereadores para compor a moção de aplauso. A senhora Sueli Terezinha Lucas, pelos 6 anos de serviços dedicado à Casa Nosso Sossego. Sem dúvida nenhuma, uma pessoa caridosa, desenvolvendo um belo trabalho, nada mais justo que receba essas homenagens, né? Então fica aqui nossos parabéns à dona Sueli, né? Ao vereador também pela indicação 072, então, como o senhor estava comentando, em se tratando de saúde, é primordial, né? Tem que dar o respaldo de primeira aí na parte de saúde, visto que esse abrigo vai ser utilizado aí, né, para as pessoas que precisam se locomoverem até a capital do estado, né? Como o nobre vereador estava comentando, hoje à tarde recebemos a visita dos moradores da comunidade do Cerrado Grande, onde há vários anos, né, eles têm a necessidade de ter uma água potável, onde hoje já se encontra um poço artesiano. Ainda falta toda a estrutura, né, o encanamento, enfim, toda a estrutura. Então, eu sei que tem os outros cronogramas que está sendo atendido em outras localidades, como a Cachoeira, e, enfim, outras localidades, e eles tiveram hoje aqui reunidos na Câmara Municipal, onde também foi convocado o secretário responsável pela pasta, aonde eles estão levando boas notícias aí, que em breve não vai solucionar totalmente o objetivo deles, né? Mas está nos cronogramas aí, nos próximos dias aí, quem sabe já vão até fazer a base da caixa d'água aí, né? Segundo o secretário, está sendo atendida aí a comunidade do Menino Jesus, né? A base da caixa, então. Então fica aqui, nós como vereadores representantes estamos cobrando e levando essas reivindicações ao executivo, né? Mas quem tem a caneta, volto a dizer, é o executivo. Então a gente leva as borrachadas, cobrança diariamente, mas cabe ao poder executivo a executar todas essas obras, né? No mais, quero agradecer aí a presença de todos vocês que nos acompanham via internet aí, e desejar um bom retorno a todos a seus lares. Boa noite a todos e até a próxima sessão, se Deus assim nos conceder. Boa noite. Obrigado, vereador Gilson. Primeiramente, quero agradecer ao Jorge pela moção de aplauso. Se foi muito feliz nessa moção de aplauso, estendendo a todos os vereadores e em nome da Sueli Lucas, né, que trabalha já há bastante tempo, 6 anos, naquela entidade. Então, só temos que agradecer a Sueli pelo dom que Deus deu a ela de poder né, trabalhar naquela entidade. Então, eu vou cortar por aqui, porque eu me atravessei aqui, o Eduardo Torres seria o da vez. E em seguida a gente dá continuidade. Então, é com você, Eduardo.
Atropelemos o Eduardo hoje. Boa noite, presidente, vereadores, público presente e aqueles que também estão nos acompanhando via internet. Só quero esclarecer para a vereadora Cecília, que eu até perguntei a questão do requerimento, vereador, pois como nós temos aí um bom diálogo com o pessoal do Executivo, foi por isso que eu perguntei, né, se a senhora já teria tido alguma conversa, para que às vezes pudéssemos até evitar a questão de requerimento, mas como a senhora esclareceu que já teve e tem dúvidas, está mais do que certo e tem que ser apoiado pelos demais mesmo, para que tenha informações o suficiente para que consiga mesmo, esclareça e consiga esse objetivo, né, tão importante aí que é essas aulas de Libras, Inglês e Educação Física nas escolas municipais. Então, é só justificando a minha pergunta, senão a senhora pode até ficar nervosa com a gente aí. E só também parabenizar o vereador Jorge pela iniciativa. Também fui... algumas pessoas da comunidade até comentaram com a gente aí a importância e a dedicação que a Sueli tem, né, à frente desse trabalho na Casa Nosso Sossego ali dos idosos. Então, além de parabenizar o vereador Jorge pela iniciativa, parabenizo principalmente ela, né, porque está sempre, é um trabalho bem difícil, é um trabalho cuidar de idosos, as pessoas falam que é a mesma coisa que cuidar de criança, então cuidar de criança a gente sabe que não é fácil, cuidar de idosos também não é. Então, parabéns a ela, muitas vezes a gente vê ela aí andando para baixo para cima com o próprio carro dela, correndo atrás dos objetivos em prol de ajudar aquela entidade. Também agradeço aos demais aí que tivemos hoje, como quase todos falaram, reunião durante o dia com o pessoal do Executivo, o próprio gestor esteve aqui, e a gente mais uma vez falou da lambada, que ela é chamada por outro nome, o seu Jorge, vereador Jorge até me ajudar, aquela lambada que estamos aí necessitando, que existe aí uma grande demanda, principalmente na frente do Futurama, é uma lambada elevada, não é um passeio elevado, uma coisa assim, aquela lambada, passeio elevado, travessia elevada, essa aí, travessia elevada. E ele comprometeu aí com a gente que vai correr atrás aí o quanto antes para sair aquela travessia ali, naquele lugar tão perigoso que as pessoas às vezes saem ali, crianças, como eu falei na sessão passada, saem às vezes um pouco ali desatentas e os carros passam ali numa velocidade alta. Então, ele comprometeu-se aqui com a gente que vai aproveitar aí que essa empresa grande está aí para que faça aquele serviço ali dessa travessia, principalmente ali em frente ao Futurama. Existem demandas em vários lugares, mas ali em frente ao Futurama, a gente acha sim, até que é prioridade maior ainda. Também, hoje, eu como falei na sessão passada, é um projeto de lei da vereadora Ellen, que a gente está reavivando ele novamente. E hoje estivemos reunidos aqui com o Valmar, o seu Maurício Quinzini, que eu acho que é um dos maiores entendedores do assunto aí de associação, agricultura familiar, que ele vem trabalhando há bastante tempo nessa área, para que a gente chegue num denominador comum e acerte a questão dos feirantes ali da praça, né, que hoje eles não têm uma lei para defender e amparar eles, e como eles reivindicaram esses dias aí, quando tem algumas festas aí na cidade, eles acabam ficando desassistidos aí na questão de barracas. E essa lei hoje não ficou definida ainda, mas a gente teve um pontapé inicial que eu acho que foi fundamental, para que cheguemos aí, como eu falei, num denominador comum, que possamos falar a mesma língua, né, que possamos principalmente atender aquela demanda, aquela situação ali. Uma pena que só dos feirantes, o único representante dos feirantes que teve aqui foi o Paulo. Tentei até ligar para o Laércio, e alguns acho que tentaram contatos com o Cotacho, que eu não tinha. E em futuras reuniões que a gente vai ter que ter ainda, é o importante que tivesse todos eles, né, para que a gente, ao final da lei, todos pudessem acompanhar e também trazer as suas reivindicações, aquilo que às vezes não concorda, aquilo que discorda. Mas acredito que hoje o Paulo até falou por eles ali, como dizer, ele não estou falando por todos, mas ele pôde entender, ele tem ali, acho que é um dos que está há mais tempo junto com o Cotacho ali,
e ele pode perceber que a lei, principalmente, é para proteger e defender eles, para que eles tenham direitos ali. Então, agradeço aí principalmente ao Maurício Quinzino, que hoje ele nos ajudou e ajudou bastante. Ele foi, acho que, um dos que ajudou principalmente a elaborar a lei, e agradecemos por ele também. Os vereadores aqui, tanto o Gilson Roberto quanto o vereador Eliseu, falaram da questão da importância que teve hoje aqui do pessoal do Cerrado Grande virem aqui hoje para reivindicar a questão da água, né, deles, que eles estão lá com problema de água, não só eles, mais comunidades, né, estão, pelo período grande já de estiagem, estão com esse problema nas águas, e saíram daqui contentes, uma boa notícia, né, que a gente logo vai iniciar os trabalhos lá. Como o vereador Gilson falou, a gente queria que a caneta dependesse da gente, né, já começava o quanto antes, mas também entendemos a situação, que o nosso município é grande e as demandas são grandes. Como eu falei, nesse período de estiagem, várias comunidades estão com o mesmo problema, mas o Cerrado, como já está lá com o poço perfurado, e já está mais fácil. E o que eu queria frisar, principalmente, é a união dos produtores que estiveram aqui, os moradores daquela região, que eles vieram aqui em paz, em harmonia, e principalmente se comprometendo-se em ajudar, né, falando lá a mesma língua com a gente, que eles sabem que das dificuldades que o setor público muitas vezes passa, e eles pedindo somente para que a gente passasse a rede ali na mestre, que eles se comprometem em puxar para a sua casa. Então isso é muito importante. Eles vieram aqui até o seu Eurico, até agora, até o final aqui, está aqui o seu Eurico ali, que infelizmente, como diz o coitado, foi até usado em um vídeo aí, que acredito meio que de má fé, né? Ele mesmo está até rindo ali, foi usado num vídeo aí meio que de má fé, mas a gente entende, seu Eurico, a dificuldade de vocês, e nós estamos aqui para fazer um trabalho sério, né? Não ficar iludindo vocês, mentindo para vocês. Então a gente está aqui para fazer um trabalho sério. Então não adianta a gente comprometer com uma coisa que não vai solucionar somente para agradar vocês. Não adianta, né? Não é o objetivo da gente. Então hoje vocês ouviram ali do próprio gestor ali que está sendo tomando iniciativa para que comecem logo os trabalhos lá. Mas parabéns para vocês aí pela unidade e principalmente correr atrás junto aí pelo mesmo objetivo. Agradeço aí pela presença de cada um que está aqui, agradeço pelo espaço. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Eduardo. Até peço desculpa até por ter atravessado a tua frente, mas é que realmente, voltando a Sueli, né, a gente entende e se emociona até pelo trabalho que ela faz. A gente vê que cuidar de pessoas idosas, né, não é fácil, é muito complicado. Muita gente não sabe, pode até não saber do que eu estou falando, mas eu já acompanho os trabalhos dela há bastante tempo, tanto lá na unidade onde ela trabalha, como fora, né? Elas correm atrás ali, correm aqui. Não é mais do que 6 anos, porque é só 6 anos que foi fundado, né? Pois é, ela começou e está lá, né, até hoje. Então, é uma honra para nós poder até, né, dirigir, através do Jorge, essa moção de aplauso a ela. Então, a gente, entendendo, sabe a dificuldade que é o trabalho deles, cuidar do idoso. Até me emocionei, porque durante o pessoal estava conversando, a gente fica pensando, né, na situação da gente também. Porque eu falo para vocês que hoje eu tenho na casa uma mãe que está com 4 anos acamada, né, teve AVC, e há uns 15, 20 dias atrás, meu pai me cai e quebra o fêmur também. Só que ele tem problema de câncer já bastante avançado, então, como disse, talvez seja fim de carreira. Mas então a gente, que nem eu estava falando, a gente fica emocionado pelo trabalho que essas pessoas fazem, porque a gente acompanha o dia a dia, na casa da gente, como que é tratado as pessoas idosas, como as pessoas deficientes são tratadas. Então, a gente tem que dar graças a Deus de ter no mundo essas pessoas, como a Sueli, e muitas quantas, né? Nós temos igual a ela, que está aí no nosso mundo, cuidando de pessoas, né? Porque, se Deus nos permitir, um dia também vamos ficar velhos, né? E essa situação pode acontecer com nós também. Então, a gente até fica emocionado com essa parte.
Então a gente só tem a agradecer, Sueli, você pelos seus trabalhos. Quanto ao Cerrado Grande também, hoje tivemos aqui o prefeito, como vários vereadores já comentaram, o Marcelinho, setor de obras, discutindo a falta de água no Cerrado. Eles vieram aqui buscar soluções, porque não adianta, amanhã eu vou lá, converso com eles, outro dia pode ser o Edu, pode ser o Gilson, mas nada mais que nem aconteceu hoje com eles. Estiveram aqui, né, de frente com todos os vereadores, o prefeito, né, e o secretário de obras. E eles saíram, talvez, muito satisfeitos, porque anunciado até o início das obras semana que vem. Então, se Deus quiser que isso aconteça, então é uma glória que eles estão para receber. Porque sem água ninguém vive. Ainda mais água tratada no interior. Então, fica aqui, né. Quanto à Feira Livre também, convocamos o São Paulinho e através dele foi convidado mais alguns dos feirantes, mas como nada ou nenhum deles vieram, então com certeza eles vão acatar a decisão do Paulinho. Mas como o Maurício, né, já tinha feito um projeto para ele meses atrás, e agora o executivo montou outro projeto, nós descobrimos que o autor é o mesmo. Então a gente pediu para ele mesclar os dois projetos, né, consultar mais os feirantes, né, porque ali tem que achar uma solução que fique bom, que eles tenham as garantias deles, como o Eduardo falou, para que amanhã depois, né, não aconteça como aconteceu no passado, e vários transtornos, né, e que com certeza sobrecai sempre aos vereadores. Às vezes, né, coisa que não é nem da nossa competência, mas estamos pagando aí o preço aí. Então, agradeço a cada um dos senhores que está aqui, público presente, os vereadores, aqueles que nos acompanham por internet. Não havendo mais nada a ser tratado, uma vez cumpridas todas as etapas regimentais previstas para a presente sessão, declaro encerrada, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão realizar-se no dia 27 de agosto, desejando um feliz retorno aos seus lares. Boa noite a todos, que Deus acompanhe a cada um dos senhores.